Fiquem à vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos aqui ao longo da nossa aula, tá bom? Hoje estamos entrando aqui na nossa segunda aula do curso. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês sobre o tema que a gente vai abordar hoje, tá bom? Na verdade, tem uma pergunta aqui, tá? Como lidar com a dor da perda? E esse é um tópico sensível porque a perda, meus amigos, é um sentimento que todos nós já vivemos, ou estamos vivendo, ou vamos vivenciar em algum momento de nossa vida. E é interessante a gente ponderar sobre isso e saber que, como diz a letra do hino que a gente acabou de ouvir, saber também que em Cristo a gente pode encontrar paz, né? Paz para as dores e tristezas e sofrimentos que a gente possa vir a passar, especialmente nesses momentos difíceis, tá bom? Então fique à vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos ao longo da nossa aula. A ideia é que a gente possa aqui debater alguns pontos, alguns princípios, também exercitar nossa habilidade de ministrar as pessoas que lidam com a perda e, se possível, ver um caso da vida real no final da aula, tá? Para começar, tem uma declaração aqui, ó. A dor pode ser uma emoção avassaladora. Quase todos passam por ela em algum momento da vida. E aí eu queria perguntar para vocês, amigos, vocês podem ligar o microfone e falar ou pode usar o chat, tá bom? Que tipos de perdas podem provocar esse tipo de dor avassaladora em nossa vida? Vocês conseguem me dar alguns exemplos? Andrei? É, Viviane? eu acho que uma das coisas que veio na minha mente foi quando alguém que a gente ama muito falece, né? Tipo, morre. Eu acho que isso é uma das perdas bem desafiadoras para as pessoas, porque por mais que a gente entenda ali sobre a expiação de Jesus Cristo, sobre que um dia a gente vai poder vê-la de novo, mas ainda assim a gente vai sentir aquela dor de não poder ver a pessoa, de não poder conversar com a pessoa. Então, acredito que isso seja um exemplo. Sim, com certeza, Viviane. A morte, né, de morte de alguém, especialmente de um ente querido, apesar de conhecermos um plano, isso não nos isenta de ter essa dor, né, de ter essa emoção que às vezes pode ser avassaladora. Obrigado. Ah, alguém consegue me dar algum outro exemplo de outro tipo de perda? Sabrina? Quando eu estava lendo o material dessa aula, né, lá dá um exemplo da perda de emprego. Eu não tinha, quando eu vi o tema da aula em si, eu só pensei no que a irmã falou aí, né, da perda de um ente querido nosso, né, mas realmente quando a gente se encontra numa situação assim que a gente acha que não tem saída, né, como a perda de um emprego, acaba causando também um impacto emocional muito grande, porque às vezes a nossa família depende da gente, só a gente está trabalhando para sustentar a família, né? Então causa também um sentimento avassalador de desespero na hora, assim, porque na hora a gente não sabe o que vai acontecer, né, daqui para frente. Legal, bom exemplo, né, Sabrina? Você estudou lá. Muito bom. E você falou uma palavra interessante, né? Mexe com o nosso emocional, né? A gente pode ligar isso, né? As perdas, elas provocam emoções em nós muito fortes, né? E a gente precisa cuidar disso, né? A perda de um emprego, sim, é um exemplo. O William colocou aqui no chat a perda de um casamento, né? O divórcio, às vezes a perda de alguém que a gente ama, o fim de um relacionamento, né? Às vezes
o fim de um relacionamento é uma dor também é, avassaladora que às vezes a gente pode passar, pode nos afetar de alguma forma, né? Então tem vários tipos, né? Olha que nós podemos aprender aqui sobre isso. Amanda, consegue ler para nós? Amanda Robledo? Eu, O Matheus, antes da Amanda ler, o Matheus colocou aqui também a perda de alguém que sai da igreja, né, Matheus? Bem lembrado, né? Nossa, isso também é doloroso. Já conversei com vários membros que sofrem muito com isso até hoje, por causa de um ente querido que deixou o convívio dos santos, né? Obrigado, Matheus. Amanda, consegue ler agora? Desculpa. muitas pessoas acham difícil lidar com as emoções que cercam a perda de alguém que ama. Além disso, a morte não é a única fonte de dor. Outros tipos de perda provocam sentimentos de dor, como perder o emprego, o relacionamento, a saúde e assim por diante. A tristeza é uma reação normal à perda, é uma transição emocional rumo à alegria, não uma demonstração de fraqueza, ou falta de fé em Deus ou em seu amor. E, obrigado. Olha que interessante, né, para a gente observar aqui também, né? Uma das consequências dessa dor é sentir tristeza, né? E é normal isso, viu? É normal de ficar triste. Não é falta de fé ou uma demonstração de fraqueza nossa. É muito normal e natural essa transição, né? Ter esse sentimento de tristeza. Agora eu pergunto para vocês, enquanto a gente passa por essa transição emocional de tristeza, às vezes passando por um momento de dor, rumo à alegria, do que você acha que as pessoas precisam? Enquanto elas estão passando desse momento de tristeza, no momento de dor, de uma perda, tentando ir ou buscando alegria na vida, do que você acha que as pessoas precisam? Na opinião de vocês. Ei, eu não sei se você está falando, seu microfone está ligado, mas não está saindo áudio, viu, meu amigo? Eu não sei se você está falando. Qualquer coisa, compartilha no chat que eu leio aqui. Eu acho, Oi, Dani. Oi. Pode falar. Eu acho que o que a gente realmente precisa se achegar ao Salvador, se achegar e ter Ok. fé, porque é a única coisa que pode ajudar. Muitas outras coisas têm uma promessa de ajuda, mas para mim falsa, porque eu já passei por essa situação, assim, e acho que em 2 anos eu perdi o meu pai, perdi minha mãe, logo em seguida perdi a saúde, perdi o emprego, ou seja, acabei. Tudo que está escrito aí aconteceu comigo. Então, muitas promessas de cura, inclusive com remédios que ainda me deixaram até pior do que eu tinha. E quando eu exerci a fé no Salvador, todas essas coisas se curaram. Relacionamento também perdi. Todas essas coisas se curaram e hoje eu tenho esperança, tenho saúde e tenho uma promessa de um futuro na eternidade. Top, obrigado, Dani. A gente vai falar sobre isso, viu? Você tem muita fé e confiança no Salvador, né? Nos planos deles, nos planos dele para nós, né? Obrigado, Dani. O Andrei compartilhou aqui no chat. A perda de esperança também é real, né? Verdade, Andrei. Nesses momentos, às vezes, podemos ser tentados a perder a esperança, né? E aí que é importante a gente precisar de ajuda, né? Não enfrentar esses momentos sozinhos, né? Olha aqui o que nós aprendemos. Maria, você consegue ler para nós? Sim, os que choram precisam de tempo para lamentar suas perdas e precisam de amigos e familiares que os apoiem durante essa experiência. O período de tempo necessário para que a dor passe por seu curso natural e saudável
varia de pessoa para pessoa, dependendo de vários fatores. A perda foi repentina ou dolorosamente prevista? No caso da morte, o quanto a pessoa enlutada era emocionalmente íntima do falecido? Até que ponto a pessoa dependia de quem ou do que foi perdido? Esses e outros elementos aumentam o nosso entendimento de como ajudar alguém que esteja sofrendo. Obrigado, Maria. Então, as pessoas precisam de tempo para lamentar, para o seu luto, né? Como a gente, às vezes, nós ouvimos aí, temos que ter esse tempo de luto. A gente precisa de amigos, de familiares, apoios também dos líderes da igreja, líderes do sacerdócio. E esse tempo varia de pessoa para pessoa, né? Depende dessas circunstâncias aqui, dessas perguntas que nós vemos aqui embaixo. Mas normalmente, assim, quanto mais próximo a pessoa é de nós, mais doloroso é a dor, né? Mais dolorosa é a dor. Então, essas perguntas ajudam a gente a aumentar esse entendimento, né? De como a gente pode ajudar também as pessoas, tá? Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida ou pergunta, fique à vontade. Agora que a gente fez essa introdução, eu queria perguntar para vocês, queria que vocês, na verdade, fizessem uma autoavaliação, tá bom? Se puder compartilhar, pode usar o chat aí, ou pode ligar o microfone, tá? Mas faz uma autoanálise aí. Em uma escala de 0 a 10, o quão confiante você se sente em ministrar alguém que sofreu uma grande perda agora? Imagina que você precisa ministrar alguém que sofreu uma grande perda agora. Talvez essa seja até uma realidade sua mesmo. O quão confiante você se sente para ministrar essa pessoa de 0 a 10? Pensa um pouquinho aí. E eu queria que você se desse uma nota. A ideia aqui da nossa aula é ao final nós saímos um pouco mais confiantes para ministrar, ok? Alguém quer compartilhar sua nota aí, se não for muito pessoal? Olha, o William colocou aqui talvez 6. Obrigado, William. Ok, vamos ver. William, depois você me diz aí no final se aumentou um pouquinho a nota aí, viu? Vamos tentar aumentar a nota. Presente. Ó, Andrei colocou 8. Fala, William. A gente começou ali com uma imagem de Jesus Cristo e o cordeirinho na frente, né? Ovelhinha, ovelhinha. E depois veio o slide falando que o tempo, amigos e familiares podem ser fatores que vão ajudar a gente, né, a superar a dor da perda. E naquela imagem eu fico pensando em Jesus Cristo, que claro, representa ele, né? Ali, Jesus vindo até você. Às vezes você que está fugindo dele, né? Porque eu já vi isso acontecer com algumas pessoas, né? Perdeu alguém ou perdeu algo importante e acaba por se afastar, sabe? Não querer ser encontrado por ninguém, não querer conversar com ninguém. E ali Cristo está atrás de você, né? Querendo te socorrer, querendo te ajudar, querendo te libertar dessa dor. E também pode ser representado Cristo ali, a tua família, teu amigo, né? Alguém que pode te ajudar. Você, às vezes, quando a gente ministra alguém, eu pelo menos quando eu ministro alguém, por isso que eu falei talvez 6, porque eu fico calado, eu fico escutando a pessoa falar. Eu acho que às vezes a pessoa precisa Sim. mais disso, entendeu? Do que eu ir lá e pregar o plano de salvação inteiro para ela, sabe? Verdade. Deixa ela falar, deixa ela extravasar. Então por isso que eu botei ali talvez 6. Talvez minha nota seja maior, mas enfim, eu me avalio dessa maneira. Não, muito bom, William. Obrigado. E é isso mesmo, viu? Se você ler esse material, William,
um dos conselhos que dá é isso, sabe? Às vezes as pessoas elas não precisam muita coisa não, viu? Inclusive a gente vai até ouvir um exemplo da vida do Salvador. Às vezes as pessoas só precisam de alguém ali perto delas, de um amigo, de um familiar, de alguém dando um tempo para elas, e elas precisam ser ouvidas apenas, né? Não precisa de muita coisa, não. Obrigado, William. Pode falar, Ah, presidente? pode? Pois é, eu concordo com o que o senhor falou. Eu faço terapia já tem 6 anos. E hoje fui para terapia, hoje a gente estava até conversando que durante esses 6 anos é tudo um processo, uma evolução, né? E realmente quando a gente consegue desabafar, quando a gente encontra alguém de confiança, né? Para que possa apenas nos escutar, não dar opinião ou julgar, né? Porque isso não vai ajudar. Mas a bom ouvinte, quando a gente desabafa, nós mesmos conseguimos no nosso cérebro encontrar a solução. É claro que um terapeuta, Sim. né, é um profissional que ele te ajuda, te coordenando para isso, né? Conforme a, a formação dele, né? Porque ele é um profissional para isso. Mas um bom ouvinte também na administração, com certeza, e claro, confiando sempre na direção do Senhor, né? A gente consegue também encontrar boas respostas. Mesmo só escutando, assim, nem falando nada para a pessoa, só ouvindo. E ela se sente bem também. Verdade. Um bom ouvinte é algo poderoso. Inclusive, eu vou mostrar um recurso para vocês hoje nessa aula sobre isso. Obrigado. Vamos ver essa declaração aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Mateus, meu amigo, consegue ler para nós, por favor? Senhor, algumas pessoas talvez precisem evitar coisas que as lembrem de sua perda, enquanto outras podem encontrar consolo nas lembranças. Alguns podem precisar de tempo para se sentirem aptos a socializar ou frequentar as reuniões e atividades da igreja, ao passo que outros podem desejar ter contato social imediatamente. Cada pessoa é diferente e os caminhos individuais vão variar. Ao ministrar a alguém que está lutando contra a dor, o primeiro e mais importante de tudo é demonstrar amor. Obrigado, Mateus. Como acho que até o William comentou aí, né? Cada pessoa reage de uma forma diferente, né? A dor da perda, né? Alguns encontram consolo na lembrança, outros não querem lembrar, né? Da pessoa, da situação. Alguns querem se distanciar um pouco da socialização, outros já querem contato imediato, né? Então, cada caso é um caso. Mas tem algumas questões que são universais, que são princípios que servem para todos. E aí eu queria saber de vocês agora, se vocês conseguem me dar exemplos de declarações simples que vocês poderiam compartilhar com alguém para ajudar a demonstrar esse amor que fala aqui, né, no final. O primeiro e mais importante de tudo é demonstrar amor. Vocês conseguem me dar exemplos de declarações simples que nós poderíamos compartilhar com alguém que ajudaria a demonstrar amor e empatia, independente da reação da pessoa? Pense um pouquinho, eu queria ver se vocês conseguem me dar alguns exemplos de declarações simples que a gente pode dar, compartilhar com alguém para demonstrar amor e empatia. Podem ligar o microfone e falar ou pode usar o chat. Acho que enviar uma canção da igreja, por exemplo, é algo que, quando eu envio, as pessoas sempre gostam. Tem uma irmã que eu enviei e ela disse, nossa, eu não sabia que tinha canções tão bonitas assim dos jovens. Ela Opa, se sentiu muito legal. bem, fez ela se conectar Ok. muito com o Senhor. Uma canção, um hino da igreja. Obrigado, Dani. Ok, alguém tem algum outro exemplo de uma declaração que possa demonstrar amor e empatia? Você possa compartilhar?
Então vamos aqui, vamos ver alguns exemplos, ó. Tem lá nos recursos, tá? Recursos para aconselhamento. Opa, temos uma no chat. Opa, ali, Sabina, compartilhamos aqui. É isso mesmo, Sabina. Você pode ler para nós? Só para complementar o que você. É, pode compartilhar, ler pra gente, Sabina, essa parte aqui do slide? Não sei o que dizer, mas quero que você saiba que me importo com você. Você não precisa falar se não quiser, mas estou aqui para ouvir se precisar. É normal ter sentimentos diferentes de um dia ou momento para outro. Não há uma maneira certa de se sentir. Apenas se permita sentir as emoções Opa! conforme elas surgem. Desculpa. Sinto muito por você estar enfrentando tudo isso. Muito bem. Esses são alguns exemplos, amigos, de declarações simples que a gente pode compartilhar com as pessoas. Aí eu pergunto para vocês, já tiveram alguma experiência de compartilhar isso com alguma declaração dessa com alguém em algum momento que alguém estava com algum um sentimento de dor, de sofrimento? Ou alguém já compartilhou alguma declaração semelhante com você em um momento que você difícil da sua vida? É, Viviane? teve, teve momentos em que eu passei por uma situação muito difícil e uma pessoa que me ajudou, ela apenas me abraçava e dizia: vai ficar tudo bem, todas as coisas elas podem e vão contribuir para o bem. Desde então, isso ficou no meu coração por muito tempo e todas as vezes que eu preciso consolar uma pessoa, eu só consigo falar para ela: tá tudo bem, vai ficar tudo bem, todas as coisas podem e vão contribuir para o bem. Então, isso foi algo que me marcou muito. Então, é algo que eu também compartilho com outras pessoas. Legal, obrigado, Viviane. Muito bom. E uma declaração simples, né? Mas te tocou e você. Tenho certeza que você não vai esquecer, né? Obrigado, obrigado por compartilhar. Eu acho que o William e a Maria queriam compartilhar algo. Eu levantei a mão sem querer. Eu Maria, ia você queria falar compartilhar? que realmente às vezes a gente recebe uma palavra que fica impregnada na nossa mente, né? E eu lembro que quando eu era mais jovem, uma pessoa falou assim: calma, nada como um dia após o outro. Ai, o tempo foi passando e realmente o tempo é muito bom com a gente, porque a gente percebe que aquele problema nem era um problema gigantesco. Então isso me ajudou demais nessa palavra. O tempo, o tempo é um bom remédio, né, Maria? Obrigado. O Andrei compartilhou aqui no chat. Bom, em um momento de dor, as pessoas se sentem sozinhas e vulneráveis. E saber que pode contar com alguém naquele momento, apenas um ombro amigo, e principalmente falar do amor de Deus e que tudo passa menos o amor dele. Nossa, muito bom, Andrei. Obrigado. Obrigado. Esses são alguns exemplos aqui de declarações que a gente pode fazer. Ah, olha só essa outra aqui, ó. Que perguntas poderíamos fazer de uma maneira gentil ao ministrar alguém que está lutando contra a dor para ajudar você a entender as preocupações, necessidades e circunstâncias da pessoa? Essa já é para pensar, hein, galera? O que vocês acham? Que poderíamos fazer de uma maneira gentil ao ministrar alguém que está lutando contra a dor para nos ajudar a entender as preocupações, necessidades e circunstâncias da pessoa, de alguém que a gente precisa cuidar, ministrar. Alguma ideia? Viane? É, eu
com isso eu lembro muito do Prega Meu Evangelho, né? Que tem uma parte que fala sobre perguntas inspiradas, né? Que é que não é pra gente, tipo, fazer perguntas que são muito óbvias ali. Mas algo que eu perguntaria para essa pessoa é como ela está se sentindo, ou se ela gostaria de compartilhar o sentimento dela comigo. Eu acho que isso me Ok, ajudaria a entender como ela estava se sentindo ou está se sentindo naquele momento. ok, obrigado. Obrigado, Viviane, por compartilhar. Ok. Olha aqui as sugestões de perguntas que nós vemos lá nos recursos, tá? Muito obrigado, Viviane. Só para acrescentar aqui o que você compartilhou com a gente. Sara, você consegue ler para nós? Consigo. Como você está lidando com isso? Quando você está tendo um bom dia, o que parece fazer essa diferença positiva? Onde você busca apoio emocional? Que coisas específicas as pessoas disseram ou fizeram que o ajudaram? E o que não foi útil? Obrigado, Sara. Esses são alguns exemplos, tá, de perguntas que nós podemos fazer para buscar entender como é que está a situação que a gente está buscando ajudar. E essas perguntas também ajudam a gente a entender o estágio emocional em que ela se encontra. É interessante que lá nesse recursos para aconselhamento, para dor e perda, ensina que quando a gente passa por uma dor na nossa vida, um momento de sofrimento, as pessoas passam por pelo menos 5 estágios. E não quer dizer que esses estágios têm uma linha, que é um atrás do outro, né? Que tem uma linha de sucessão. A pessoa pode repetir esse estágio, uma parte do estágio mais de uma vez, e pode pular um estágio, um desses estágios, desses 5 estágios. Opa, temos uma mão aqui levantada. Viviane? É, é interessante porque a importância de ouvir as pessoas, né? Para que a gente possa conseguir Isso. ajudá-las de acordo com a necessidade dela. Porque quando a gente só chega e fala com a pessoa, sem deixar com que ela fale o que está sentindo ali, não vamos conseguir ajudar de acordo com a necessidade dela. Não vamos conseguir aconselhar, talvez, de acordo com a necessidade dela, porque somente a gente está falando, não paramos para ouvir. Então, eu gosto muito disso, que foi algo que eu aprendi na missão, de que a gente só ensinava os pesquisadores de acordo com a necessidade deles ali, e para descobrir essa necessidade, a gente precisava ouvi-los. Então, isso não é diferente com as outras pessoas, a gente precisa ouvir elas para entender a necessidade, e aí sim conseguir dar uma palavra amiga ali para ela, ou ajudá-la da melhor maneira possível. Exato, Viviane. E por isso a gente faz essa pergunta, para a gente identificar esse estágio da dor dela, onde ela está e conforme isso ministrar ela, né? Personalizar a nossa ministração. É exatamente isso, Viviane. E não deduzir que a gente já sabe, né? Já sabe como ela tá e o que fazer, né? É exatamente isso. Pode? Sim, Andrei? Pois não. Nos ajude aí. Se você não conseguir no áudio, manda no chat que eu falo aqui, viu? Enquanto o Andrei está compartilhando lá, ó, eu vou mostrar aqui para vocês esses estágios, esses 5 estágios, tá bom? O primeiro estágio é da negação, tá bom? Nesse primeiro estágio, a pessoa ela está em choque, ela fica um pouco insensível, ela tem a tendência de negar o que aconteceu, né? Ela não acredita no que aconteceu. E esse estágio é uma forma que a gente tem de ministrar, é usar de empatia e o silêncio. É ouvir. Que foi algo que alguém, acho que foi o William, né, que compartilhou isso aqui. Meu amigo Andrei. Eu não sei, você tá ligando o microfone, mas não tá saindo áudio, meu amigo.
Vou te dar uma dica. Tenta sair da sala e entrar de novo, Andrei, para ver se funciona. Ou se não, você manda aqui no chat que eu falo, viu? O segundo estágio é o da raiva. A pessoa tem sentimentos ruins sobre o que aconteceu, às vezes culpa a Deus, culpa a si mesmo, culpa outras pessoas, né, sobre o que aconteceu, a causa da dor dela, do sofrimento dela. E interessante que lá nos recursos, um conselho que dá é incentivar a pessoa a registrar esse momento em um diário e depois a gente incentiva a pessoa a destruir esse diário. E esse diário seria uma forma da pessoa desabafar. Às vezes ela não quer falar esses sentimentos para alguém, porque ela não quer expor isso, né? Sentimentos de raiva contra Deus, contra ela mesma, contra as pessoas. Então a gente pode incentivar ela a escrever um diário e depois destruir esse diário, tá bom? Esse registro que ela fez. Tem um terceiro estágio que é a barganha. A pessoa ela pergunta muito e se? E se eu tivesse feito isso? Será que teria evitado isso? Essa tragédia que aconteceu, esse falecimento, esse divórcio, o fim do meu relacionamento, a perca do meu emprego. E se eu tivesse feito isso? A pessoa começa a questionar muito e começa também a se culpar. E também às vezes quer barganhar com Deus. Deus, se eu fizer isso, o Senhor me abençoa com isso? O Senhor me abençoa para que eu possa, que essa pessoa possa voltar? Mas às vezes, ou se eu fizer isso, essa pessoa, o Senhor abençoa que essa pessoa possa ficar curada? Mas às vezes isso não acontece, porque às vezes não é da vontade de Deus. Estágio da barganha, no caso da morte, de um falecimento de alguém, lá nos recursos da igreja, a gente incentiva muito, no caso da morte, incentiva muito a ajudar a pessoa a se perguntar o que a pessoa que faleceu gostaria que ela pensasse sobre o futuro. Tá bom? Nossa, imagina a pessoa que faleceu, né, seu ente querido que faleceu, o que ele gostaria que você fizesse no futuro? E o que ele esperaria para você? Tentar ajudar a pessoa a pensar por esse lado, tá bom? Com essa perspectiva. O quarto estágio é a depressão. A pessoa pode sentir um vazio, desamparo, desinteresse por fazer as coisas, por querer trabalhar, por querer ir para a igreja, desânimo de fazer as coisas, querer se isolar. Nesses casos, pode ser preciso, às vezes, uma ajuda profissional. Uma ajuda de um psicólogo, uma ajuda profissional, e também precisa de grupos de apoio, pode precisar de grupos de apoio. A gente pode estar atento com isso. E também precisa da ajuda de amigos e familiares, como a gente falou aqui já. O último estágio da dor ali, o quinto estágio, é a aceitação. A pessoa, ela aceita o novo normal, em consequência ali da perda, as emoções já estão estabilizadas, e aí ela segue a vida, ela busca ser feliz, ela busca encontrar alegria na vida dela. Tá? Esse é o estágio da aceitação. Esses são os 5 estágios. Não tem uma ordem, que todas as pessoas passam pelos 5. Não obrigatoriamente as pessoas passam pelos 5 estágios. Às vezes as pessoas ficam mais de uma vez no mesmo estágio, né? Mas esses são os estágios e as maneiras que a gente tem de ajudar. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Presidente, tenho um amigo e ele caiu assim, uma espécie de sei lá, depressão. E ele passou por todos esses estágios aí que a gente está vendo, por conta de dívida, sabe? As dívidas tiraram a paz dele.
se envolveu com tanta coisa que acabou se perdendo. E assim, é nítido todos os estágios que você apresentou agora, ele passou, tá passando, Olha só. né? E agora ele está nesse último estágio de aceitação, né? De que ele conseguiu quitar as dívidas dele, conseguiu melhorar o ambiente familiar dele por conta disso, e ele sabe que ele não pode mais cair nessa. Então, até isso, né? Tu perdes a paz, assim, tu não pensa. A gente falou em dor de perda, a gente falou em dor de desemprego, a gente falou em dor de divórcio, de casamento, mas até isso causa dor, né? Se perder a paz Verdade. por conta da tua saúde financeira. Sim, nossa, verdade. E que dor, né? E que dor, que dor. E por causa disso, das finanças, das dívidas, muitas coisas podem acarretar disso, né? O André É, o colocou aqui no chat. fator número Oh, um de desculpa, divórcio, fator número um de é, divórcios no Brasil é dívida. é dívida, né? Verdade. O André colocou aqui no chat. É muito importante, sim, um apoio emocional por mensagem e tal, porém, um momento de dor, só uma mensagem às vezes não é o suficiente. Tipo, naquele momento, que não fique somente na parte teórica, mas ir para a prática, sabe? Você está precisando de algo? Quer que eu vá aí com você conversar? Vamos dar uma volta, você desabafar. É isso mesmo. Bem, bem lembrado, Andrei. Aquelas declarações ali, a gente pode mandar por mensagem, né? Mas eu costumo dizer, a maneira como a gente faz tem um impacto, né? Se você compartilha uma mensagem por mensagem de texto, tem um impacto. Se você fala pessoalmente, como alguém falou aqui, dá um abraço, fala pessoalmente, fala nos olhos, transmite sua sinceridade, é um outro impacto. A pessoa recebe diferente. Então, é diferente, é diferente. Diferente. É isso mesmo, Andrei. Esses são os estágios, meus amigos. E as pessoas passam, que às vezes a gente vai passar, e a gente precisa saber desses estágios, né? E provavelmente todos nós vamos, em algum momento da vida ou outra, vamos passar. Ah, a gente viu aqui nessa imagem uma foto do Salvador Jesus Cristo. Eu queria perguntar para vocês, amigos, para a gente falar de um assunto aqui, se vocês conseguem lembrar de um momento, acho que vocês vão lembrar, né? Queria que vocês me dessem um exemplo de um momento durante o ministério do Salvador em que ele ministrou alguém que estava enfrentando a dor de alguma perda. Então, pensa nesse exemplo, tá? Em que o Salvador ministrou alguém que estava enfrentando a dor de alguma perda. E quando você pensar no exemplo, queria que você pensasse o que ele fez para ajudar essa pessoa a passar por esse momento. O que a gente pode aprender com ele? Tá bom? Queria alguns de vocês sobre isso. Posso falar? Pode. Quando o senhor estava falando, imediatamente me veio à mente ele ministrando Marta ou Maria, não estou lembrando agora, sobre a perda de Lázaro. Ok. Sim, Eu acho que foi foi elas duas. Marta, foi Marta. Sim, que ele falou, né, que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Isso, ainda que esteja morto, viverá. Isso. Eu só consegui me lembrar desse momento. Então, Ok. que for da vontade do Senhor, é por isso que é muito importante a gente confiar na vontade dele, porque se for da vontade dele, tudo pode acontecer, tudo é possível. Eu amo isso no Ministério de Salvador. Obrigado, Dani. Muito bom. Alguém consegue lembrar de algum outro momento do ministério dele? Eu consigo lembrar do momento em que Cristo estava pendurado na cruz e do lado dele um daqueles ladrões.
E aquele ladrão ele tinha perdido a vida, né? Ele ia Nossa, logo, logo morrer. E o Senhor, ele ministrou ele, dando para ele esperança de que ele estaria ainda naquele dia com ele no paraíso. pois é, William. O que você aprende sobre o Salvador, William, ao, ao lembrar desse momento em que ele também estava na cruz e ministrando a esse preso lá na cruz também? Você É, aprende sobre tem, o Salvador? tem muitos princípios importantes ali que o Salvador ele ensina pra gente. Eu acho que o primeiro mostrar para ele que o arrependimento ele é real, que a expiação vale para ele, para todo mundo, né? Até para um ladrão. Sim. Grave? Nós estamos te ouvindo mais, William. Ficou sem palavras ali. Acho que ele se emocionou, ficou sem palavras. Oh, Pode usar o não, chat aí, meu não, amigo. não. Tá, eu escutei aí que você disse que não tava me ouvindo, é que eu não sei. Não, eu tava falando Nós aqui. estamos te ouvindo. Ficou mudo, nós estamos te ouvindo. Agora, Agora sim, estamos te não ouvindo. sei o que aconteceu aqui, eu acho que é a internet. Mas eu consigo aprender várias coisas com ele. Primeiro, sobre a expiação dele ser real para todo mundo. Todo mundo precisa dela e ele ofereceu o que ele tinha de mais sagrado para aquele ladrão, que era reconciliamento dele com Deus. E eu acredito que a esperança, né, também. Alguém falou sobre esperança aqui mais cedo Sim, e Andrei. Cristo ele restaura essa esperança para todo mundo, né? E naquele dia não foi diferente para aquele ladrão. E a gente todo dia também pode ser igual aquele ladrão, né? Que a gente está cheio de pecado também. E a gente precisa dessa esperança. A gente precisa desse reconciliamento com Deus. Puxa, obrigado, William. Precisamos todos. Obrigado. Vivian? É, eu gosto muito da história de Pedro quando ele vai até o Salvador Jesus Cristo, quando tá acontecendo, quando ele vê o Salvador Jesus Cristo, né, caminhando por cima das águas. Eu gosto muito porque quando Pedro ele chega próximo ao Salvador, ele afunda e a primeira coisa que ele fala é salva-me. E ele levanta o braço e o Salvador pega ele e leva ele de volta em segurança para o barco. Eu gosto muito, muito disso porque é, em um desses estágios, né, um dos 5 estágios, vai ter momentos em que vamos afundar e vamos precisar estender a mão para que o Salvador ele possa nos levar de volta, de segurança para o barco, né? Às vezes vai ser um amigo, às vezes vai ser uma pessoa que o Salvador ele vai mandar para que possa nos salvar, nos ajudar, mas eu gosto muito porque o Salvador ele caminhou com Pedro até ele ficar seguro novamente, né? Ele caminhou até ele chegar no barco. Essa Legal, história Vivian. aí tem um ensinamento muito, muito profundo para mim. Muito interessante essa que você compartilhou, né? Eu vou compartilhar uma declaração aqui. Tem muito a ver com o que você falou aí, essa situação, né, do Senhor trazer Pedro, né? Estava lá debaixo da água e às vezes a gente vai se sentindo, se afogando, né? Nesses momentos de dor, de angústia, de sofrimento. E o Senhor vai poder estender a mão, nos puxar para cima, né? E por que que ele faz isso por nós? Como é que ele faz isso por nós, né? O Elder Bednar compartilhou isso aqui, né? Jesus Cristo oferece esperança mesmo nesses momentos de dor. Isso aí, William, como o Andrei compartilhou aqui. Me veio em mente a mulher do fluxo de sangue, sem esperança na vida, e Jesus viu
e deu o sopro da vida, né? 12 anos, né, Andrei? 12 anos aquela mulher enfrentou tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, né? E ele ministrou a ela, né? Ela teve muita fé para se chegar a ele. Obrigado. Olha como é que o Salvador pode nos ajudar nesses momentos. Como ele faz isso por nós? Ah, deixa eu ver aqui. Maria, consegue ler para nós? Sim, sim. Não há dor física, tribulação espiritual, angústia da alma ou sofrimento, enfermidade ou fraqueza que enfrentaremos na mortalidade que o Salvador não vivenciou antes de nós. No momento de fraqueza, podemos exclamar: ninguém sabe o que estou passando, ninguém entende. Mas o Filho de Deus sabe e entende perfeitamente, porque ele sentiu e suportou os fardos de cada um de nós. Obrigado, Maria. E eu queria prestar meu testemunho, meus amigos. E a maior fonte de ajuda que nós podemos encontrar em um momento de sofrimento e dor, seja física, emocional, é no Salvador Jesus Cristo. Como vocês bem compartilharam aí nas experiências de vocês, ele sabe e sente nossas dores e pesares. Ele sabe exatamente como nos socorrer. Ninguém pode dizer que o Salvador não te entende. Ele te entende, ele te compreende. E não é de qualquer jeito que ele nos entende e nos compreende, mas é de uma forma perfeita. E eu gosto de pensar que ele nos compreende até melhor que nós mesmos. Porque, como a Adalberto fala aqui, ele nos compreende perfeitamente. Perfeitamente. Então, o meu convite para nós, meus amigos, é que quando nós estivermos passando por esses momentos, que nós possamos ir ao Salvador. Como foi falado aqui, o Andrei, nós possamos exercer nossa fé e nos esforçar para buscá-lo, como aquela mulher com fluxo de sangue, estender a nossa mão, como Pedro estava afundando nas águas, e que também que nós possamos estar atentos para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que talvez estão se afogando e estão precisando de ajuda para vir para a tona, para vir para o barco de novo. Quem sabe se nós somos nós o meio de ajudá-las a passar por esse momento de dor e sofrimento. Sei que nós podemos fazer isso. Tem um último recurso que eu queria apresentar para nós aqui, só a título de informação, amigos. A gente falou muito sobre ouvir, né? Tem um programa do governo que é o CVV, Apoio Emocional, que você pode ligar lá, é de graça, 188, e você pode compartilhar, conversar com algum voluntário lá e compartilhar como é que você está se sentindo, conversar com alguém. Pode ser por ligação, por mensagem de texto, e você pode desabafar com alguém. William? Presente, esse recurso ele é maravilhoso. Minha esposa e eu, nós chamados para servir como uma missão de serviço, Sim, voltado para os assuntos familiares SUD da igreja, né? Serviços familiares SUD da igreja. E alguns dos recursos que a gente tem dentro da própria ferramenta do Evangelho também nos ajudam muito a passar por momentos difíceis. Pessoas que têm problemas emocionais, problema com ansiedade, depressão, qualquer tipo de vício também que se torna um problema emocional, se desenvolve a isso. Então, a gente tem muita coisa boa na igreja. Às vezes, a gente que não é informado. Inclusive, a gente vai ter um devocional aqui na Estaque Cidade Nova, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, apresentar os programas de ajuda da igreja para pessoas que têm legal. esses problemas, esses desafios, na verdade, não é um problema, um desafio que todos nós Desafio. estamos Sujeitos. sujeitos a eles, né?
Sim. Então fica também o convite. Depois eu mando no grupo o cartaz. Manda no grupo o cartaz. Manda no grupo. A ideia desse curso é a gente falar desses desafios, William. A gente vai falar sobre eles aqui ao longo do curso. Mas é isso aí, a igreja tem muitos recursos. A ideia esse curso aqui, o material desse nosso debate, foi tirado de um recurso da igreja. Um recurso só sobre dor e sofrimento, como lidar com a dor e o sofrimento. E a igreja é muito preocupada com isso, queridos amigos. Eu testifico que essa é a igreja do Salvador Jesus Cristo. Ele nos ama. Ele é um Deus que se importa. Às vezes nós somos uma ovelhinha ali que está um pouco perdida, machucada, mas ele é o bom pastor e vai atrás das suas ovelhas. Eu testifico que cada um de nós também podemos ser bons pastores. Nós podemos cuidar uns dos outros. Nós podemos abençoar e elevar as pessoas ao nosso redor. E que se amanhã a gente for a ovelhinha, a gente possa buscar ajuda de pastores que podem nos ajudar, de amigos, de familiares, nossos líderes, e principalmente do nosso maior pastor, o pastor da nossa alma, que é Jesus Cristo. Eu sei que ele vai cuidar de nós, ele vai nos ajudar. Testifico dessas verdades, meus amigos. E compartilho meu testemunho com vocês e faço isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.